Obrigado, boa tarde. É pleno de alegria e de gratidão a Deus que eu volto mais uma vez atendendo a uma convocação que me foi feita a esse templo, escola, oficina e hospital de Fabiano de Cristo, porque toda a casa espírita é tudo isso ao mesmo tempo, né? E como eu tomei a iniciativa já algumas reuniões anteriores em outras casas, não sei se aqui eu já fiz isso, eu sempre começo lembrando Kardec, mesmo que seja repeteco, porque eu tomei a iniciativa de falar em todas as vezes que eu vou falar, lembrando Kardec a respeito da fé. Kardec falou, fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E ele falou também que a doutrina espírita é a fé raciocinada. Acontece que para sedimentar a fé raciocinada é necessário o estudo doutrinário. Ninguém sedimenta essa fé raciocinada apenas assistindo palestra. Eu cheguei a essa conclusão muito lógica pelo seguinte, eu frequento uma casa há mais de 20 anos, que é a Casa Espírita Eurípides Bassanufo, lá na Taquara, que de vez em quando chega uma pessoa da casa, antiga da casa, para me fazer uma pergunta, que eu vejo que é uma pergunta típica de quem nunca estudou a doutrina espírita. Aí eu penso, poxa, faz essa pergunta depois de tantos anos de frequência da Casa Espírita, mas nunca estudou a doutrina, porque não sedimenta a fé raciocinada e a fé inabalável. Aí o que acontece? Quando a dor chega, sucumbe. A perda de um ente querido, uma doença, a perda de um emprego, sucumbe, diz, Deus não podia ter permitido que isso acontecesse comigo. Acontece que a fé raciocinada, o estudo aprofundado da doutrina, vai nos informar e dar-nos a convicção de que tudo o que acontece conosco é porque estamos precisando que aconteça. Mesmo que seja dor, mesmo que seja alegria, é porque nós estamos precisando que aconteça. Então a fé inabalável, ela não é crença, a fé raciocinada não é crendice, é raciocinada justamente porque a fé é baseada no saber, no conhecimento, no estudo, né? Quem é espírita não pode dizer eu acredito, o espírita que estuda ele diz eu sei. O Emmanuel, se eu não me engano, na questão 354 do Consolador, o Consolador, ele diz o seguinte, adquirir a fé verdadeira é substituir o eu acredito pelo eu sei. Isso Emmanuel fala no livro Consolador, questão 354, pode conferir. Isso é uma realidade. Quando a gente sabe, a gente não tem dúvida. Quando a gente sabe, a gente identifica imediatamente, quer dizer, identifica uma forma exagerada de dizer, mas eu, por exemplo, se eu passar por uma dificuldade qualquer, eu tenho a capacidade de imaginar o meu pregresso comportamento que gerou aquela dificuldade que eu estou passando agora, né? Então, essa é a fé raciocinada, a fé que não vai nunca deixar que nós duvidemos de Deus. A fé raciocinada nos dá a certeza da existência de Deus e a certeza da justiça de Deus se efetivando em qualquer que seja o acontecimento que se nos apresente. Então, tudo isso que está acontecendo no mundo está conforme a justiça divina. A gente tem que ter essa certeza. Agora, por que acontece? Necessidades de uns, né, e aprendizado de outros. Necessidade de reajuste de uns e aprendizado do outro. Então, a fé raciocinada, para ser adquirida,
é necessário estudo. E eu sei que essa casa é rica em promover estudos doutrinários, quer dizer, se alguém frequenta aqui e não estuda a doutrina, está perdendo a reencarnação, está perdendo a possibilidade de conhecer a maior maravilha do mundo, para mim, que é a doutrina espírita. Bom, o nosso estudo de hoje, como o companheiro falou, é uma informação do Espírito de Verdade, que diz: Espírita, amai-vos. Uma vez eu conversando com uma pessoa que não era espírita, e falei que o Espírito de Verdade era Jesus, ele falou que era muita pretensão dos espíritas achar que foram beneficiados diretamente por Jesus. Aí eu falei, pois é, mas se isso é pretensão, nós somos pretensiosos mesmo, porque eu não tenho dúvida que o Espírito de Verdade é Jesus. Tanto que tem uma mensagem de Jesus, que num livro o Kardec apresentou como sendo do Espírito de Verdade, num outro ele colocou o nome de Jesus, né? Então isso confirma para nós. E esse tema, ele está dentro do capítulo 6º, está dentro do capítulo 6º do Livro dos Espíritos, que tem o título de O Cristo Consolador. Está dentro das instruções dos Espíritos. As instruções dos Espíritos desse capítulo são 4 mensagens do Espírito de Verdade, ou seja, de Jesus. E é muito legal a mensagem que Jesus dá, viu? Vamos ler aqui para todos tomarem conhecimento. Ele diz assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem mais na terra. Aclamar, orai e crede, pois que a morte é ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mãos socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Aí vem o tema do estudo. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram.
Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sedes vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Essa é a primeira de 4 instruções dadas pelo Espírito de Verdade, que é o nosso amado Jesus. Então, a ideia do espírita se amar é a ideia de Jesus, que nós temos que nos amar uns aos outros, né? Então, ele particularizou a nós espíritas, porque nós recebemos a dádiva da revelação integral, que a doutrina espírita nos dá a revelação integral da mensagem de Jesus. Quando Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém entendeu nada. Agora, quando se nos apresenta as leis do progresso, lei de causa e efeito e de reencarnação, nós vislumbramos as verdades que Jesus quis nos apresentar. Jesus quis nos apresentar a verdade de que nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, fadados ao crescimento espiritual até atingirmos a condição de puros espíritos, de espíritos bem-aventurados, através da lei de reencarnação e da lei de causa e efeito. Sem a lei da reencarnação, não se cumpririam nem a lei do progresso, nem a lei de causa e efeito. A lei do progresso é óbvio, né? Porque a gente já estuda a doutrina, a gente tem a certeza absoluta que nenhum espírito constrói o seu conhecimento intelectual pleno numa encarnação ou em poucas reencarnações, né? São milhões de reencarnações pelas quais o espírito tem que passar para atingir o conhecimento intelectual total que é dotado, do qual é dotado todos os espíritos puros e bem-aventurados. E atrelado ao conhecimento intelectual vem o conhecimento moral, o desenvolvimento moral. É por isso que a doutrina espírita nos esclarece que primeiro é necessário que haja o desenvolvimento intelectual, para a gente ter plena capacidade de discernir o que é certo do que é errado. Senão nós não faremos as nossas opções corretamente se tivermos o nosso intelecto embotado, né? Então nós fomos privilegiados, entre aspas, né, porque aceitamos essa doutrina, porque a doutrina se apresenta para o mundo. O Kardec não codificou a doutrina apenas para uns, ele codificou a doutrina para a posteridade, para a humanidade, né? Então, todo mundo tem a possibilidade de estudar essa doutrina e atingir a compreensão do que seja a verdade que Jesus nos trouxe. Todos nós sabemos que para atingir a perfeição espiritual, nós temos que nos modificar intimamente, nós temos que nos melhorar, nós temos que fazer a famosa reforma íntima pregada por Allan Kardec, né? Porque sem essa reforma íntima nós ficamos numa mesmice. Agora, o processo é lento, doloroso e difícil. Doloroso por quê? Porque a cada momento que a gente que já conhece tanto de doutrina se pega num erro, é como que uma dor nos atingisse intimamente, né? Por que que eu ainda não consigo fazer de acordo com o que aprendi na doutrina espírita? Eu tenho uma consolação, né? Aí eu me lembro de Paulo, que Paulo falou: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu... Já pensou Paulo com aquele conhecimento todo da lei, teve o conhecimento da lei de Moisés, depois dominou plenamente as leis que Jesus veio nos distribuir, nos trazer, ainda tinha essa dificuldade? Imagina o Jorjão aqui, a toda hora eu me pego na escorregadela, e dói. Dói porque a gente assumiu aquela posição dita por Emmanuel, que Emmanuel diz que depois que a gente toma conhecimento da doutrina espírita, a gente é tomado de permanente estado de inquietação.
Quem não está em permanente estado de inquietação, tendo conhecido a doutrina espírita, ainda não incorporou as verdades que a doutrina nos revela. Porque senão a gente vai ficar permanentemente, sim, em estado permanente de inquietação. Porque é aquilo, a gente fica plenamente integrado naquela recomendação de Jesus: vigiai e orai. Vigiai a si mesmo e orai para se livrar das mazelas que ainda carregas. Essa é a meta que deve perseguir todo espírita sincero, todo espírita que quer aproveitar essa reencarnação para se tornar um pouquinho melhor. Não é fácil não, viu? Porque a complicação é grande. Tem um livro do Irmão X, que eu não me lembro o nome agora. Tem um espírito, o Irmão X chega numa região umbralina e vê uma luz pujante, né? Aí ele percebe que é um espírito de luz, né, ali naquela região. Aí ele perguntou para ela assim: por que que você tem essa luz e está aqui nesse lugar? Aí o espírito respondeu: porque eu dediquei, acho que 50 anos da minha existência a atender esses irmãos. Aí ele falou: poxa, mas por quê? Porque eu já fui igual a eles. O nome desse espírito é Diana, na mensagem. Eu já fui igual a eles. E como é que você conseguiu sair dessa situação? Porque eu conheci um espírito com essa luz que você está vendo em mim. E fui pedir ajuda a esse espírito me orientou. Aí eu comecei a trabalhar pelo meu crescimento espiritual. Aí ela falou que ela, só para se livrar da vaidade, ela teve 9 reencarnações. Para se livrar da vaidade. Aí ela falou que ela tinha um trio que era vaidade, orgulho e ciúme. Ciúme, vaidade e orgulho. Que ela teve que se livrar paulatinamente de cada um desses. Quando ela conseguiu, ela pediu uma reencarnação que nem aquele espírito que ela conhecera pedira. Uma encarnação bastante dificultosa, com filhos monstruosos fisicamente, mal formados fisicamente, e que para ela tratar deles, cuidar deles, fazê-los voltar para a vida verdadeira. Aí ela renasceu, casou com uma criatura toda deformada, teve 4 filhos, 2 aleijados, um cego e um com problemas mentais. Os 2 cegos desencarnaram mais cedo, em seguida veio, os 2 aleijados desencarnaram mais cedo, o cego desencarnou logo depois, e ela ficou 40 anos na Terra cuidando do que era mentalmente problemático. Ela diz na mensagem dela para o Irmão X, no conto dela para o Irmão X, que ela recebia muitas tentações para largar tudo e abandonar. Mas ela se imbuiu de um amor tão grande por aquele filho que ficou com ela, que ela conseguiu vencer a jornada terrena. E quando ela voltou para a pátria espiritual, estava com aquela luz. Quer dizer, a gente imagina que ela falou que levou 7 reencarnações para se livrar da vaidade. Imaginemos também que deva ter levado mais infinidade de reencarnações para se livrar do orgulho e do ciúme que ela tinha, né? E a vida da gente é assim. Não pensemos nós que porque conhecemos a doutrina espírita vamos chegar no plano espiritual cheio de galardão, não. O que nós vamos chegar lá é com a consciência de que temos capacidade de entender as nossas dificuldades, como espíritos imortais que somos, né? Eu canso de pensar que eu tenho uma dívida muito braba do pretérito, né? Por quê? Porque a gente não lembra de tudo que aconteceu conosco em vidas pregressas. E o espírito ele não reencarna necessariamente numa única reencarnação para poder resgatar débitos do passado. Porque ele precisa de preparo anteriormente para resgatar esses débitos. O espírito precisa se trabalhar no entendimento e na aceitação na esfera espiritual e em reencarnações sucessivas, para ter fortaleza para poder suplantar as dificuldades de uma reencarnação expiatória.
porque senão fracassa. Tem uma história de um espírito que ele morreu prematuramente, né? Prematuramente por quê? Porque ele praticava o mal, tinha mania de assaltar os outros, roubar, e um dia ele desencarnou. Aí chegou na esfera espiritual, ele tomou conhecimento da problemática dele, né? E como conheceu possivelmente a lei, ele entendeu que ele tinha que se regenerar. Aí ele pediu para vencer essa dificuldade dele, que fosse dada a ele uma reencarnação igual a que ele tivera anteriormente, numa localidade de difícil convivência, no meio de pessoas de difícil convivência, para ele suplantar e vencer, domar as más inclinações dele. Aí o guia espiritual dele falou o seguinte: olha, você não tem preparo para passar por uma reencarnação desse tipo, porque você vai sucumbir novamente. Ele insistiu tanto, que até no plano espiritual nosso livre-arbítrio é respeitado, desde que nós não nos queiramos reencarnar para fazer mal a alguém. Se o mal advier só para nós, é permitido, mesmo a teimosia nossa é atendida. E foi o que aconteceu com ele. O Espírito dizia: você não vai vencer. Aí ele reencarnou numa comunidade carente, família pobre, miserável, e cedinho ele começou a roubar. Com 15 anos ele voltou para a pátria espiritual. Quer dizer, ele não venceu, ele teve que ter mais outras reencarnações de preparo para poder ter a fortaleza para enfrentar dificuldade. Porque dificuldade não é para qualquer um enfrentar. A pessoa tem que ter o preparo, tem que ter o conhecimento doutrinário, no caso da doutrina espírita. Eu estava conversando ali com a irmã sobre o problema da doença, né? A gente vê pessoas que têm o mesmo tipo de doença, cada um se comporta de uma maneira diferente da outra, dependendo do grau de convencimento que atingiu com os ensinamentos doutrinários. Nós conhecemos pessoas que lutaram bravamente contra a doença, não davam um gemido de dor, suplantava com toda a galhardia aquilo, ao lado de outras pessoas que faziam verdadeiros escândalos por causa das dores físicas. Porque a dor, para ser suportada, tem que ter muita fortaleza, tem que ter muita força. Interessante isso, né? Isso não depende de evolução espiritual. A não ser que meu irmão tivesse uma evolução espiritual que veio embotada nessa jornada terrena, o que eu acho impossível, né? Eu até comentei com ele, eu tinha um irmão que quando ele chegou no processo desencarnatório, né, naquela situação que estava próxima à desencarnação dele, no último dia que eu o vi com vida, eu estava no hospital com ele, a administração do hospital estava providenciando a transferência dele para um outro hospital. Ele teve uma hora que ele me chamava de miudinho, ele achava que eu era miudinho. Ele falou: miudinho, me dá a mão. Aí eu dei a mão a ele. Ele apertou minha mão com uma força que, se eu tivesse a mão franzina, quebrava. Aí eu vi uma lágrima descendo. Aí eu pensei: meu Deus do céu, ele está apertando minha mão como forma de não chorar. Eu não sei se eu faria isso. Eu acho que eu escancarava um berro danado e não teria força para suportar a dor, porque eu sou muito frouxo para a dor, viu? Eu já demonstrei isso em várias oportunidades da minha jornada terrena. E meu irmão, eu fiquei impressionado com ele. Esse foi o último dia que eu vi com vida. Quer dizer, eu vi com vida depois, mas ele entubado, quer dizer, ele não estava lúcido, né? Mas ele desencarnou 3 dias depois. Então, veja, cada um enfrenta a situação de maneira diferente, baseada no estudo, baseada na aceitação das verdades, né? Porque nós sabemos que tudo que a doutrina espírita ensina é verdade. Agora, o problema é mentalizar e vivenciar essa verdade, dando exemplos da nossa aceitação, né? Agora, o amar-nos uns aos outros foi recomendação de Jesus. Quando perguntaram a Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento? Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento. O segundo: amai-vos uns aos outros. Amarás o teu próximo, melhor dizendo, como a ti mesmo.
Então, a recomendação de Jesus é que amemos uns aos outros. E o Cristo Consolador, que é o próprio Jesus, veio dessa recomendação específica para nós espíritas. Que privilégio nosso, hein, gente? Jesus dizer para nós, espíritas, amai-vos uns aos outros. E a gente vê tanta dissidência nas casas espíritas, né? Tanta dificuldade de entendimento. É como que houvesse, porque o grande problema nosso é que nós não queremos admitir um defeito muito grave que a maioria da gente tem. É a tal da inveja, do ciúme, né? A gente vê comentários na casa espírita que são feitos por puro despeito, por não aceitar que uma outra pessoa faça um trabalho bom, a gente critica só para desmerecer. Isso é falta de amor. E se é falta de amor, é falta de solidariedade, é falta de fé raciocinada, porque nós temos que nos amar respeitando-nos uns aos outros. Não é amar de dar beijinho na boca, abraço apertado, não, mas compreendendo que cada companheiro está no seu patamar evolutivo. A gente tem muito a mania de querer que as pessoas façam as coisas de acordo com a nossa cartilha, né? Eu tive um aprendizado fabuloso quando eu comecei a frequentar a casa espírita Eurípides Bassanufo. Eu comecei a frequentar a casa em 95. Em 96 teve aquela tragédia no Rio que alagou Jacarepaguá, acabou com Jacarepaguá, né? Aí eu comecei o trabalho de distribuir, trabalhar no preparo de distribuir na rua naquela oportunidade, né? E aí a gente vê as pessoas querendo trabalhar, mas as pessoas querendo dizer como fazer. Aí eu me lembro, tinha uma senhora, dona Celi, ela está com a idade bem avançada atualmente, né? Eu estava na cozinha ajudando, aí chegou uma pessoa para fazer não sei o quê, e uma outra falou assim, não faz assim não, faz assim. A dona Celi falou, escuta, como você quer que faça, faça na sua casa, aqui cada um faz como sabe. Eu achei genial aquilo, sabe? Porque, de repente, a maneira de fazer uma comida, cada pessoa faz um arroz de uma maneira particularíssima. O feijão da minha mulher, que eu acho que é o feijão igual a maioria dos feijões que são feitos em todas as casas, é apreciado pela família toda. Ela não faz nada demais. Ela faz feijão e só tempera com alho. A minha mãe temperava feijão com alho e cebola, né? Fritava bem o alho e a cebola para temperar feijão. A minha mulher só bota alho. Todo mundo adora o feijão. Quer dizer, por quê? Porque aquilo tem um tempo de cozimento que a pessoa estabelece como sua prática, tem um tempo de maturação, tudo tem um tempo adequado de acordo com a pessoa que executa. Então, nós não podemos, principalmente no trabalho da caridade, querer estipular regras. O que tem que fazer? Pegar quem tinha para distribuir na rua, ir lá na casa espírita pegar? Cada um vai como sabe pegar, cada um vai como pode. Quem sabe descascar a cenoura, tem uns que raspam, tem uns que não acham que a cenoura de tão limpa não precisa descascar, que realmente as maiores vitaminas estão na casca do alimento, né? Eu fiquei internado uma vez, porque eu tive um pneumotórax e quando eu fui internado, contraí tuberculose no hospital, onde eu fui internado, que foi lá na Curicica. Aí eu tive que fazer tratamento contra a tuberculose, além do tratamento contra o pneumotórax, né? E eu me lembro que a comida no hospital, o chuchu era com casca, a abóbora era com casca, a batata era com casca e a cenoura era com casca. Eles não descascavam nada, eles apenas passavam por um processo de uma lavagem bem feita, com produtos químicos, mas fazia tudo com casca, a não ser que o legume tivesse, eles selecionavam para ver se tinha alguma coisa podre, que tivesse que cortar, né? Mas toda a alimentação era com casca. A doutora que me atendia falava que era ali que estava a vitamina dos alimentos. Então, se a pessoa está cortando uma cenoura em rodelinha ou picando, uma cenoura que está com a casca limpinha e foi lavada, não tem problema nenhum. Cada um sabe como faz da melhor maneira que ela sabe. Então,
o que acontece justamente nas casas espíritas, muitas vezes, são essa falta de união, falta de apoio no trabalho de um outro irmão. Ah, se o fulano faz o trabalho assim assado, eu vou fazer um trabalho melhor do que ele, eu vou implantar um grupo para fazer um trabalho melhor do que ele. Quem sabe se juntar aquele grupo que já é formado não consubstancia mais a coisa e não dá uma expansão melhorada, né? Porque às vezes um grupo leva, vamos supor assim, 200 quentinhas para a rua e chega na rua, aquilo acaba numa fração de segundo e fica uma porção de gente sem comer. Quem sabe se aumentar um grupo para aumentar a produção, para levar para a rua mais quantidade, não seria melhor? Né? Então, o amarmos-nos uns aos outros significa, em primeiro lugar, respeitarmos-nos uns aos outros. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos com o mesmo objetivo. Apenas eu tenho que deixar o meu orgulho de lado, deixar a minha prepotência de lado para me adaptar ao trabalho com semelhante. Né? Então, amarmos-nos uns aos outros, como Jesus nos diz, é unirmos nossas forças em prol de um objetivo comum. Né? Não nos preocupar com o modo de fazer que nós estamos acostumados. Se o trabalho é feito com eficiência, qualquer modo de fazer resolve. Né? E a lei do amor, que Jesus nos veio trazer, é uma lei que a maioria de nós ainda está aprendendo. Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz do amor e aprendiz da caridade. A caridade e o amor têm uma ligação forte, né? Porque tem uma passagem do Paulo que numa tradução ele fala amor, em outra ele já fala caridade, né? Quer dizer, caridade e amor são a mesma coisa. Mas a caridade é a maneira maior de a gente desenvolver o verdadeiro amor. A gente praticando a caridade começa a identificar a mazela do semelhante com mais profundidade, com mais compreensão, né? Porque a gente muitas das vezes critica. Eu falo de mim, sabe? Eu gosto de falar de mim porque eu não vou falar mal de ninguém, né? Eu prefiro falar mal de mim mesmo. A primeira vez que eu fui distribuir alimento na rua, eu olhava assim, eu pensei assim, meu Deus, que cambada de vagabundo, aproveitador, esperto, né? Foi o primeiro pensamento que eu tive no primeiro dia que eu fui distribuir alimento na rua. Um cara veio apertar minha mão, a mão dele gosmenta, eu não quis apertar a mão de mais ninguém. No final, o cara chegava para me abraçar, eu já abraçava, eu não queria nem saber se ele estava só. Por quê? Porque eu aprendi. Sabe como é que eu aprendi? Eu aprendi que aquelas criaturas ali não tem nem água para tomar banho. Muitas das vezes eles usam a água que a gente leva para lavar a cabeça, para jogar em cima do corpo, que está há dias sem tomar uma água. Porque muitas das vezes, quando eles vão lá para a Praça Paris se banhar naquele chafariz lá, a polícia enxota eles, bota eles para fora, né? Eu estou falando no centro da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, a gente vê que as pessoas estão ali num estado de dificuldade. Como é que eu quero? Aí, essa questão do aproveitador. Um dia, eu vi um senhorzinho chorando, agradecendo ao companheiro que tinha dado a ele a sopa, dizendo que ele estava 3 dias sem comer. Aí eu me lembrei do Kardec com relação ao Livro dos Espíritos, né? Vou contar primeiro do Kardec com relação ao Livro dos Espíritos. O Kardec estava muito desencantado com as críticas à doutrina espírita. Ele respondia a tudo, né? Mas ele já estava desencantado, desanimado. Aí, bateram na porta dele e entregaram a ele um livro. Ele olhou, era um livro dos Espíritos com uma rica encadernação. E estava escrito assim: esse livro salvou minha vida. E a pessoa escreveu o nome. Mais abaixo, a minha também. A minha também. Esse que escreveu a minha também, mandou encadernar para entregar para o Kardec. Aí Kardec ficou sabendo que ambos tinham ideia suicida. O primeiro achou o livro num momento que estava à beira do rio Sena, querendo se jogar no rio para desencarnar. Aí ele botou a mão na murada assim, sentiu o livro, aí pegou o livro, que é Deus.
Aí ele achou aquilo interessante, não, antes de eu morrer eu vou ler esse livro. Leu o livro, perdeu a vontade de se suicidar, porque entendeu, e passou para um amigo dele que também tinha o mesmo pensamento. Aí Kardec raciocinou o seguinte: se a criação do meu trabalho foi só para salvar essas duas vidas, eu já me dou por realizado. Eu até me emociono, sabe, porque deve ser fantástico, né? Então Kardec achou que aquilo ali já valeu a pena todo o trabalho que ele já tinha tido e que ainda ia ter. E eu, quando vi essa criatura agradecer por um prato por uma vasilha com sopa, porque estava 3 dias sem comer, eu pensei, se atender a uma necessidade apenas, todas as 200 sopas que a gente traz para a rua já vale a pena. Então é assim que a gente tem que pensar, né? A gente tem que aprender com as dificuldades a entender que nós ainda estamos carentes de um entendimento pleno. Nós ainda precisamos muito desenvolver nosso intelecto para incorporar com satisfação, satisfatoriamente, melhor dizendo, todos os ensinamentos que essa doutrina nos dá. É difícil? É. Por isso que nós ficamos sempre na constante inquietação, porque nós nos pegamos todo dia em erro. Eu ontem fui fazer uma palestra sobre vingança. Aí eu tinha estudado, né, para fazer a palestra, vingança e tal. Aí eu digo assim, caramba, a gente vive cometendo pequenas vinganças na vida da gente, né? A gente pensa que vingança é só retribuir um tiro com tiro, um soco com soco, não. A pequena vingança, vou contar uma pequena para vocês. A minha mulher, toda vez que eu vou assistir o jornal na televisão, ela senta do meu lado e destrava a língua. Eu canso de pensar assim, quando ela for ver novela, eu vou sentar do lado dela e vou destravar a língua, que aí ela reclamaria. Mas eu nunca fiz não, né? Aí, na ida para o centro, que eu ia fazer a palestra, eu estava num engarrafamento e eu deixei um espaço entre o meu carro e o carro da frente, né? Aí vi quando um cara saiu da traseira do meu e percebi, ele vai entrar na minha frente. Eu digo, não vou deixar. Aí freiei, deixei ele entrar. Quer dizer, mas eu pensei na vingança. A vingança era atrapalhar a vida dele. Quer dizer, a gente vive assim com essa preocupação. Eu pelo menos, eu tenho essa preocupação, entendeu? Então, já é um ganho que eu acho que eu estou tendo. Eu, evidentemente, eu sou muito mais tolerante hoje do que era antes de conhecer a doutrina espírita. Quando eu antes de conhecer a doutrina espírita, eu não tinha tolerância nenhuma. Eu era daquele tipo que meu pai ensinou a ser, não levar desaforo para casa. Antigamente os pais ensinavam assim, não levar desaforo para casa. Meus filhos eu já criei diferente. Se o teu coleguinha te maltratar, para de brincar com ele. Você não é obrigado a brincar com ele. Agora, não faça agressão a ele, né? É um ensinamento diferente. Mas meu pai era muito inteligente, mas ele acreditava na masculinidade do homem, que o homem tinha que ser superior. Ele devia acreditar nisso, né? Então, a vida da gente é testada a todo momento, nós que conhecemos essa doutrina. Não estamos imunes de cometer erros. Nós ainda cometeremos muitos erros, principalmente erros do desamor, da falta de amor, da falta de solidariedade com o companheiro que está em dificuldade, da falta da palavra de consolo ao companheiro que se apresenta para nós amargurado, né? A amargura é uma coisa que pode levar a pessoa a pensamentos deletérios. Muitos suicídios se dão porque as pessoas não encontraram no seu caminho alguém que as pudesse esclarecer. Porque o livro esclareceu uma pessoa culta. Se aquela pessoa não soubesse ler, eu lhe garanto que essa pessoa tinha muitos conhecidos que sabiam da ideia de suicídio dela. Talvez ninguém tivesse o conhecimento, ou se tivesse, não teve coragem de conversar com ele a respeito. E isso é assim complicado mesmo, né? Uma vez, nos tempos que eu bebia cerveja, né, nos bares,
Eu estava num bar tomando uma cerveja, um bar de um amigo meu, aí chegou um rapazinho que é mecânico, aí falou para mim assim, eu não estou aguentando mais meu casamento. Eu falei, por quê? Aí ele, a minha mulher não sai da casa da mãe dela. Eu digo, mas por quê? A mãe dela está doente, ela quer ficar lá cuidando da mãe. Aí eu falei, você já pensou se tua mãe ficasse doente, o que você teria que fazer para atender sua mãe? Ele, muito tempo depois, ele veio me dizer que aquilo livrou ele de acabar com o casamento, né? Quer dizer, uma palavra, eu estava até com cerveja, tinha tomado cerveja, mas não é, a cerveja não impede que a gente tenha uma lucidez, né? Até certo ponto, né? Eu não estou incentivando ninguém a tomar cerveja, até certo ponto, porque a palavra de esclarecimento é muito fácil de dar, e as pessoas até conhecem esse esclarecimento que a gente vai dar, mas não medita sobre ele, né? Ele, evidentemente, se ele parasse para meditar, ao invés de conversar comigo, se minha mãe ficar doente, o que eu vou fazer? De repente, era a própria mulher dele que ia cuidar da mãe dele. Eu falei para ele, de repente, seria a tua própria mulher que iria cuidar da tua mãe. Então, você dá graças a Deus de ter a mulher que você tem, meu amigo. Tem muitos caras aí que estão trabalhando e a mulher está em outras bandas, né? Então, a gente tem que agradecer, né? Então, a palavra de consolação, a palavra de esclarecimento, desfaz muitas dúvidas deletérias, muitas inconformações, porque traz esclarecimento. Ninguém tem o poder consolador que o conhecedor, mais do que quem conhece a doutrina espírita. Nós sabemos as palavras exatas a dizer para uma criatura. Eu fui fazer uma palestra, essa semana eu já fiz palestra quase todos os dias da semana, né, na quarta-feira. Não, foi ontem. Não, foi segunda-feira, no GEF, na AEFA, Associação Espírita Francisco de Assis, lá em Bom Sucesso. E eu estava falando sobre lei de causa e efeito, né? Quando eu saí, um jovem, assim, de uns 30 anos, me parou, falou assim, escuta, eu sou policial, e se eu matar uma pessoa, qual é a minha responsabilidade? Aí eu falei para ele, vai depender da intenção com que você cometer o assassinato. Se você não tiver outra saída que não seja essa, você vai ter uma culpa minorada. Agora, se você premeditar, se você cometer um crime sabendo o que está fazendo, a tua responsabilidade é de um criminoso comum. Então eu só te dou uma dica, evita de atirar a esmo, né? Porque o que a gente tem mais visto por aí são pessoas sendo mortas por tiros dados irresponsavelmente dos dois lados, né? Tanto pelo bandido, né? pelo criminoso, quanto pela própria polícia. Aí ele falou, tem lógica. Eu falei, pois é só você seguir a orientação de Deus, fazer o bem na maior proporção possível e nunca fazer o mal. Agora, como tua profissão requer que você, às vezes, use da arma, se você usar no cumprimento do dever, evidentemente, você não será culpado como é o criminoso comum, né? Então, é assim. Mas mesmo como policial, a pessoa tem que se policiar, tem que se vigiar para não cometer irregularidade, né? Com uma arma na mão é muito fácil de cometer um crime, né? Irresponsavelmente usando. Então, a lei é do amor. Jesus, quando veio entre nós, mandou que amássemos uns aos outros, e nós espíritas temos mais obrigação quanto a isso, porque Jesus veio falar isso em espírito para nós, através dessa mensagem maravilhosa dada na Sociedade Espírita de Paris à época, né? Agora, o difícil é desenvolver o amor, a capacidade de amar. A capacidade de amar, ela tem que passar pela capacidade de tolerar, pela capacidade de aceitar, pela capacidade de perdoar. Porque quem não tem capacidade de perdoar, de aceitar e de tolerar, dificilmente vai ter capacidade de amar. Porque uma puxa a outra. E nós temos que ter caridade. A palavra fundamental é caridade. Caridade é o sentimento de amor
pela pessoa que está em dificuldade. Quando a gente tem caridade pela pessoa que está em dificuldade, a gente se dispõe a ajudar nas suas dificuldades. Não existe mais uma criatura que tenha tido tanto amor pelo próximo quanto a Madre Teresa de Calcutá, né? Chico também tinha, né? A Madre Teresa de Calcutá era impressionante. Ela dizia assim: uma palavra de consolo a um irmão em desequilíbrio vale mais do que uma oração. É melhor eu dar uma palavra de conforto a uma pessoa do que fazer uma oração por ela, porque de repente a oração vai ter dificuldade de alcançá-la pelo próprio tônus mental dela. Agora, se eu tiver a coragem de conversar com ela, se ela já pensou em Deus, se acredita em Deus, se acredita que Deus não faz nada que não seja a nosso favor, ela de repente ela acorda para uma realidade diferente da em que ela está. Essa questão da oração é importante, né? Aí eu me lembro, vê como eu não presto. Vou contar essa para vocês verem como eu não presto. A minha nora, a gente tem no WhatsApp um grupo familiar, né? Família Coelho. Aí minha nora, eu tenho uma nora que levou meu filho para a igreja protestante. Não sei como é que ele caiu nessa, mas ele caiu, é protestante. Ela botou no WhatsApp: irmãos em Deus, povo de Deus, vamos orar por aquelas criaturas de Mariana que está nessa... Aí ela escreveu um trecho até longo, sabe? Aí eu pensei, disse assim, poxa, a oração basta? A gente usa a oração como recurso quando não tem outro jeito. A gente deve usar a oração como recurso sempre, mas principalmente quando não tiver outro jeito. Aí eu escrevi, vê como eu não presto por isso, né? Eu escrevi embaixo assim: uma companheira trabalhadora lá da casa espírita que eu frequento entabulou uma campanha para recolher galões e garrafas d'água para ela mesma levar no carro dela para o povo de Mariana, além de orar por eles. Aí eu botei, né? Mais tarde meu filho me escreve: papai, onde é que eu entrego a água, não sei o que. Quer dizer, ela deve ter comentado com ele que eu fiz um comentário só porque ela não falou em ajudar materialmente na mensagem dela. Mas não adianta. É a mesma coisa eu ver uma criatura com fome e vou fazer uma oração para aquela criatura que está com fome. De repente, em frente, tem um bar que eu possa comprar um sanduíche e dar para ela. Se bem que nem sempre funciona, né? Uma vez eu fui fazer isso lá na Praça Mauá. Eu vi uma criatura gordinha, sabe, bem balãozinho mesmo, catando lixo ali, pegando um pedaço de pão do lixo para comer. Aí eu fui num restaurante, um bar que tinha assim em frente, né? Mandei o cara fazer um sanduíche e fui levar para ela. Ela não quis, não aceitou o sanduíche que eu dei. Aí eu fui falar para o cara, poxa, eu comprei para ela. Ah, ela não aceita, ela só quer comer do lixo. Quer dizer, cada caso é um caso, né? Mas a gente não deve se furtar dessa possibilidade quando houver, ao invés de apenas orar. Porque tem muitas situações que a ação material nossa é fundamental. É fundamental e até salvacionista, né? Porque a pessoa, se não comer na hora que está precisando, pode passar por um problema sério de inanição, né? Então, gente, amarmos-nos uns aos outros, dentro da casa espírita principalmente, é apoiar todo o trabalho que o irmão procura fazer direcionado ao bem. Foi direcionado ao bem, não importa o modo faciendes, não importa a maneira de fazer. Se vai atingir seus objetivos, nós temos que apoiar. Não tenhamos inveja, não tenhamos ciúme dos nossos companheiros. Se a gente acha que ele trabalha muito e se sente inferiorizado porque não trabalha igual, é só passar a trabalhar igual. O trabalho nunca falta numa casa espírita. Nós temos lá na casa de Eurípides, o Gilberto é profissional em arrumar trabalho para os outros. Ele fala, olha, a minha especialidade é arrumar trabalho para os outros. Quem quiser trabalhar, vem falar comigo que eu arrumo logo um trabalho. Ele arruma mesmo, né? Ele é terrível, né? Mas é o que ele diz, ele dá trabalho para os obsessores se afastarem das pessoas. Porque não tem um obsessor que encoste em quem estiver trabalhando.
Não, eles vão embora, eles passam raso, né? Senhores, muito obrigado pela atenção. Aprendamos-nos a amarmos uns aos outros, seguindo essa orientação do Espírito da Verdade, porque nós somos espíritas e ele se dirigiu especificamente a nós. Espíritas, amai-vos. Este um primeiro mandamento. E o segundo, instruí-vos, que está dentro daquela introdução minha. Porque se nós não nos instruirmos quanto aos ensinamentos dessa doutrina maravilhosa, nós estaremos perdendo uma oportunidade reencarnatória de ouro. De ouro. Porque só a doutrina espírita é capaz de nos dar a consolação que nós precisaremos nos momentos das dificuldades que vierem assolar a nossa existência espiritual como encarnados, né? E até como desencarnados mesmo, porque a gente estuda aqui, estuda lá e toma conhecimento das leis, tanto num plano quanto no outro. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado.